A demanda mundial por petróleo está aumentando. Acreditem se quiser, de fato, o consumo diário de barris de petróleo no mundo, segundo a Agência Internacional de Energia, em relatório publicado, que eu vou deixar aqui, informa que em 2023 nós superamos aí a demanda por mais de 100 milhões de barris por dia. Então acompanhe esse vídeo e eu vou comentar sobre a demanda crescente por petróleo no mundo. Pois bem, em um relatório anual que a Agência Internacional de Energia publica sempre aí no início de cada ano, se constatou aquilo que já estava sendo previsto no início lá de 2023, que a demanda por barris de petróleo por dia superaria ali em torno de 103 milhões de barris de petróleo. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita, o Brasil estão aí, né? Os Estados Unidos liderando, a Arábia Saudita também, e o Brasil está ali entre os 7, 8 maiores produtores de petróleo. Por isso começa todas aquelas ações para tentar bloquear que o Brasil explore petróleo na margem equatorial. Agora vamos aos fatos. O mundo precisa de mais petróleo. O mundo precisa de mais petróleo. Por quê? Porque com a industrialização que chega ao maior número de países, com a produção de bens de consumo em larga escala em vários países, que não estão mais restritos simplesmente Estados Unidos e Europa, né? Hoje nós temos carros, máquinas, equipamentos e tal, que vêm de várias partes do mundo, que produzem. Então, esses países precisam de energia. E nem todos eles estão numa latitude tão benevolente como o Brasil, que você pode utilizar seja a energia hidráulica, que vem dos rios através das hidrelétricas, pela costa a energia eólica e pela latitude a maior eficiência das placas fotovoltaicas também com energia fotovoltaica. Isso é uma situação muito particular, né? Poucas regiões do mundo têm recursos hídricos somados a recursos eólicos e fotovoltaicas ao mesmo tempo. Talvez se possa comparar um país que tem algumas dessas características seriam os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, na sua maior parte, estão em latitudes onde a parte fotovoltaica não é tão eficiente como no Brasil. Mas eles têm grandes rios, aproveitam muito a questão hidráulica, aproveitam muito a questão eólica, eles têm duas costas, do oeste e do leste, né? E as latitudes elevadas nos Estados Unidos acabam levando que, inevitavelmente, ele terá nevascas, períodos ali com neve muito forte, e que também afeta muito tanto a parte eólica como a parte fotovoltaica. Então, os Estados Unidos acabariam perdendo nesse quesito com o Brasil, apesar da grande extensão territorial. A Rússia também tem uma extensão territorial, o maior país do mundo, mas a latitude não ajuda, é pior do que nos Estados Unidos. Então, de fato, o Brasil se encaixa bem nesse mix, né? Agora, o mundo precisa de mais petróleo. Então, nós estamos tendo, na data que eu gravo esse vídeo, toda aquela coisa bizarra, né, daquele Fórum Econômico Mundial, que não serve para absolutamente nada. É um bando de milionários voando com seus jatinhos e querendo discutir o que é o futuro do mundo, né? Então, já é bizarro, né? Então, aí é muito interessante, porque a mídia tem matérias, vai todo aquele pessoal daquelas ONGs, aqueles caras que ficam coletando dinheiro para falar que vão resolver o seu problema mundial. Então, é mais um daqueles fatos midiáticos, né, que na verdade não resolve nada. E o Brasil manda a família Adams, né? Quer dizer, o Brasil está muito bem representado, né? Não foi o presidente, não foi o ministro da Fazenda, muita gente questionando o caminho do endividamento da dívida pública brasileira, e o Brasil, né, vai ser representado ali em Davos pela família Adams, né? Então, realmente um espírito tupiniquim, né?
Bom, mas aí eu separei aqui para vocês, vou deixar depois na referência. A demanda de petróleo, então, ela só aumenta, porque você tem na cadeia do petróleo cerca de 6 mil itens que dependem da exploração do petróleo. Não é só para produzir gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, né? Tem muito mais do que isso. Toda a indústria petroquímica, fertilizantes, uma série de coisas. Então, quem está lá no Fórum Econômico e diz, não, já passou do tempo, temos que limitar. Isso é uma grande balela. Você não vai conseguir se livrar do petróleo. Não vai. Veja só, o Brasil, ele já produz mais energia elétrica, né, a partir de placas fotovoltaicas do que, por exemplo, a usina de Itaipu, por exemplo. Tá muito mais. Só que é uma energia elétrica chamada energia elétrica de pico. No pico, naquele momento, quando o sol está na posição correta, não tem nuvens e tal, né, você vai produzir aquela quantidade de energia. Fora disso, a energia, se você fizer uma curva, ela é bastante pífia. E à noite você não tem essa energia. Até que se consiga um método eficiente de coletar a energia que vem do sol, armazenar para um uso posterior, você simplesmente vai ter uma energia vagalume, que é o que está acontecendo no Brasil, e que está, inclusive, saturando todo o sistema interligado de energia, porque ora as fotovoltaicas e eólicas entram em operação, e muitas vezes elas entram em operação viável, né? Porque tem hora que elas estão embandeiradas ali, ou estão desligadas, no momento que você não precisa de energia. Então o sistema tem que dizer, olha, veja, está chegando com tantos quilowatts, megawatts a mais, mas eu não preciso dessa energia. Então eu não vou interligar você, aí começa todo um problema nas centrais, das interligações, né, das centrais distribuidoras, para gerenciar essa operação vagalume, coisa que nas termoelétricas, nas usinas nucleares e nas hidrelétricas isso não acontece, que é o que a gente chama de energia firme. Uma vez que você ligou, ela pode ficar produzindo quantas horas você quiser, sem interrupção. Agora, você ter uma energia, né, eólica e fotovoltaica, que hora liga, hora desliga, hora liga, hora desliga, e você não consegue combinar com a carga. A carga somos todos nós que estamos ligando, todos os equipamentos estão em horários em que muitas vezes você não consegue conciliar com a oferta de energia. Então isso ainda é um problema para ser resolvido. Mas aí, indo aqui para um dos pontos que eu separei aqui para comentar com vocês, como é que a imprensa e todo esse pessoal que ganha dinheiro com isso, ganha dinheiro com o catastrofismo, eles têm que criar uma tensão contínua para as pessoas ficarem com medo e aceitarem serem controladas. Esse que é o objetivo, né? Aí ela aceita, não tinha aquele papo, põe máscara, tira a máscara, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, fique distante e tal. É o controle social, né? Então, vejam a manchete, né? Calor recorde em 2023 trouxe eventos extremos. Será que eles estão incluindo os terremotos? Os vulcões que entraram em operação? Eu acho que são eventos extremos, né? Cidades evacuadas, veja a situação na Islândia, né? Tsunamis na Ásia, mas aí o calor é que trouxe os eventos extremos, né? E aí eu vou citar para vocês algumas coisas interessantes. Vejam só, bem na época da publicação dessa matéria, o Instituto Europeu lá, o chamado Copérnicos, que tem por objetivo medir a questão climática no mundo, são apenas 510 milhões de quilômetros quadrados. Veja o Brasil com 8,5 milhões e o planeta tem 510 milhões. Agora, a Antártida não está muito preocupada com isso, porque são 17 milhões. É o dobro da extensão brasileira. E numa latitude onde dificilmente batem os raios solares para aquecer. Então a Antártida é um gigantesco sorvedouro de calor, que aquilo vai para onde? Vai para o espaço. Vai para o espaço, porque a Terra está se deslocando no espaço, né, numa temperatura, né, menos de 273 graus Celsius, seja, em Celsius, veja, no espaço, hein? E a Terra está circulando. Então, ao ela girar e ter todo esse movimento, nas regiões onde não incide os raios solares, ou incide num ângulo que
não, o raio não faz curva, né? A luz ela passa ali principalmente pelo polo sul, pela inclinação, né, do eixo da Terra, né? Nesse aspecto, o Ártico tem uma incidência melhor do que o próprio Antártida, né? Então, pela extensão dos 17 milhões de quilômetros quadrados e pela posição, ela acaba sendo um grande sorvedouro de calor que vai para o espaço. Então, a gente troca calor com o espaço, né? Basta ver, numa noite sem nuvens, você vê aquelas estrelas cintilantes, fica muito nítido e tal. Você vê que uma temperatura ali na superfície cai muito rápido, né? Se for na época do inverno, onde você estiver, na latitude que você estiver no inverno, fica pior ainda, né? Porque não tem nuvens para barrar o calor da superfície que foi aquecida durante o dia, então o solo perde calor muito rápido nessa situação. Não tem nuvens, aquelas ondas infravermelho partem para o espaço. Imagina na Antártida, que fica ali praticamente 6 meses sem ter a luz do sol. Então, a temperatura simplesmente vai caindo, porque não tem luz para aquecer nada. E ainda está sendo sugado para o espaço aquela quantidade de energia, né? Então, vejam, o laboratório lá europeu Copérnicos, que custa bilhões, né? Tem um orçamento de bilhões de euros, né? Produziu um relatório desse falando do calor que eles mediram, que em 2023 a temperatura média do planeta foi de 14,98 graus Celsius. Como diria naquele seriado antigo, né? Santa precisão, Batman. 14,98 graus Celsius. Os caras têm esse grau de precisão, mas se você perguntar qual é a influência percentual do El Niño que está em atividade nesse aumento da temperatura em 2023, dos 14,98 graus Celsius, qual foi a contribuição do El Niño? Eles não vão saber dizer, eles não têm esse número, eles nunca divulgam esse número. Eles só dizem assim, não, porque também a temperatura aumentou em função do efeito climático, do El Niño e tal. Mas se o modelo é tão preciso, por que eles não apresentam qual é o percentual de contribuição do El Niño numa situação que eles estão medindo e chegando a uma precisão de 14,98 graus Celsius? É bastante curioso, não é? Sabe por quê que eles não divulgam? Porque eles não têm como calcular. Porque esse número ele é feito a partir de amostragens. A amostra não é uma medida que você simplesmente faz várias vezes e diz, não, eu medi isso aqui 100 vezes, essa peça 100 vezes, e considerando o erro de medida aqui do meu instrumento, eu posso dizer para você que a medida disso aqui, volume, massa, o que se você quiser, tem um desvio levemente de tanto. Então ele não consegue fazer isso. Porque com 510 milhões de quilômetros quadrados, a única maneira, eles têm dezenas de satélites desse projeto Copérnicos e parceria com algumas outras agências espaciais que ficam orbitando e do espaço eles fazem uma medida da superfície, seja do solo, seja do oceano. Isso se você não tiver nuvens que barrem aquela medição, porque se tiver aquela camada de nuvens, ele não consegue passar por aquela camada para medir a temperatura de fato. Mas aí ele vai dar uma volta em torno da Terra e tempos depois, quando ele passar novamente, ele ficou com aquele dado faltando, aí ele consegue medir, porque de repente já não tem mais nuvens. Então ele vai fazendo uma interpolação. Na interpolação você não tem os dados entre dois pontos, né? Ponto A e o ponto B, mas exatamente no meio do ponto A e do B você não tem. E aí você faz uma média. Eu falei, bom, dado que o A, veja só, dado que o A está a 30 graus e o B está a 20 graus, vou imaginar que aqui no meio vai estar a 25. Esse é o cálculo que eles fazem, numa gigantesca teia que envolve o planeta, e eles chegam a essa brilhante conclusão de que a temperatura média no planeta foi de 14,98 graus. Mas eles deram tanto azar que exatamente quando eles publicam o relatório,
o hemisfério norte ele está congelando. Só Pequim, por exemplo, ficou mais de 300 horas com temperaturas abaixo de zero. Isso já foi um indício, foi em dezembro de 2023. E agora, quando eu gravo esse vídeo em janeiro de 2024, veja a situação dos Estados Unidos. Locais que atingiram, por exemplo, neve de quase 1 metro. Até o Texas tem neve, né? Uma neve muito espessa no Texas. Né? Por quê? Porque veio do Ártico uma massa úmida, mas muito gelada, que foi bombeada para o Ártico exatamente pelo El Niño. O El Niño ajudou a empurrar ali no Caribe toda uma massa que anualmente, quando vai tendo a mudança de verão para o hemisfério sul e inverno para o hemisfério norte, essas massas de ar chegam, né, até o Ártico, se condensam, se esfriam e voltam com as tempestades tradicionais que ocorrem nessa época no hemisfério norte. Né? Só que quando se carrega muito mais umidade, né, que foi evaporado a partir do El Niño ali na costa ali do Pacífico, da América Latina, próximo do Peru e tal, você tem uma quantidade de umidade muito maior do que o normal. Por isso que a quantidade de neve produzida, essa neve não saiu do nada. No mundo, a matéria não se cria, não cria do nada. A neve é produzida através do quê? De água. E essa água estava dissolvida na atmosfera que se esfriou e precipitou na forma de neve. Então, nós teremos sim um inverno nos Estados Unidos, Canadá, né, com alta taxa de nevascas e uma espessura média de neve maior do que em outros anos onde esse fenômeno acontece. Isso também já tem acontecido na Europa, na Alemanha, por exemplo, né? Neve muito intensa. Isso vai fazer com que, quando chegar a primavera no hemisfério norte, pela quantidade de neve, ela vai demorar mais para derreter, né? E aí vai atrasar, inclusive, o plantio, né? Em várias áreas. Ele tinha que esperar a terra descongelar para eles começarem a plantar. Agora, como você paga bilhões, no caso do Copérnico, bilhões de euros para cientistas que vão ficar décadas pesquisando, você não vai ser deles que eles vão dar toda essa explicação. Então, eles têm algumas frases aqui que são muito interessantes, que eu anotei aqui para vocês. Por exemplo, um dos cientistas lá do Copérnico diz o seguinte: os extremos que temos observado nos últimos meses são um testemunho dramático de como estamos distantes agora do clima no qual nossa civilização se desenvolveu, diz o tal do Carlo, o tal diretor do Copérnico. Acho que a sua civilização que se desenvolveu, a civilização está pegando o quê? Do meio do meio do século XIX para cá? Em toda a descrição da história humana, os maiores períodos de crescimento no passado foram os períodos quentes e não nos períodos frios. A própria queda do Império Romano, em parte, foi provocada pelo frio intenso que começou a se abater, uma mini era do gelo, e os povos que viviam em latitudes mais elevadas ali, no que seria hoje a Europa, por uma questão de sobrevivência, eles pressionaram a borda do Império Romano, tentando ir para as zonas mais quentes. Né? E, por outro lado, a grande expansão do Império Romano, desde o início, ele pegou um período de um aquecimento, que ele conseguiu expandir o Império até áreas que antes não seriam viáveis. Então, não sei do que esse cara está falando, que a nossa civilização se desenvolveu, estamos distantes agora do clima na qual a civilização se desenvolveu. Aí temos mais um ponto aqui. E então, de repente, todo esse calor foi liberado por meio dessas ondas de calor marinhas ao redor do mundo. Ela está falando aqui, uma outra pesquisadora, do El Niño. Ora, mas o El Niño, a gente sabe, é um ciclo, faz 100 anos que a gente sabe que existe o El Niño. E aí ela diz assim, então, de repente, todo esse calor foi liberado. Ela está querendo fazer uma inferência como se esse calor tivesse sido provocado por queima de combustíveis fósseis. É isso que ela está tentando.
né? Sendo que há 100 anos atrás, com muito menor queima de combustíveis fósseis, o El Niño já existia, né? Então, é sempre uma forçação. O meu modelo está certo. O meu modelo, afinal de contas, ele calculou aqui 14,98 graus Celsius, então o meu modelo é brilhante, né? Vejam outra coisa assim. Em agosto, o clima seco e ventos fortes do furacão Dora alimentaram o incêndio mais mortal nos Estados Unidos em mais de um século, matando 100 pessoas e destruindo grande parte da histórica cidade de Lahaina, na ilha de Maui, no Havaí. Ela só esqueceu de dizer que boa parte dessa catástrofe no Havaí foi provocado pela própria mudança que fizeram na vegetação plantando grama. Se vocês pesquisarem, vocês verão. Tem empresa lá de energia que foi acusada e tal, porque plantou muita grama. E essa grama, depois, com a seca, ficou sequinha. E ela que propiciou um incêndio muito maior, chegando inclusive até casas, né, vilas. Então foi uma mudança no habitat do Havaí por uma interferência humana que levou um tipo de gramínea que não existia, por exemplo, no Havaí, mas se adaptou muito bem para as condições, que potencializou o incêndio, né? E aí temos aqui também um outro ponto muito interessante. Quanto mais seco o combustível, mais fácil é para um incêndio começar a se espalhar, o que leva a incêndios de maior intensidade que variam de difíceis a impossíveis de se extinguir. É uma platitude essa outra frase aqui. É óbvio que quanto mais seco tiver um local, tal, o incêndio será. Só que grandes florestas, por exemplo, na Austrália, na Califórnia, têm incêndios recorrentes na época do verão, porque ambientalistas não deixam praticar o chamado fogo frio. Porque séculos atrás, todo o material que caía das árvores, os galhos secos, eram recolhidos para lenha, para cozinhar, ou para um outro uso. Esses parques nacionais viraram santuários, você não pode fazer nada. Então todas as folhas, todos aqueles galhos secos ficam ali por anos, até que vem um verão mais intenso e eles entram em combustão. Isso foi documentado, inclusive, na Austrália. Pesquisadores já haviam dito, falaram, nós temos que queimar esse material, porque uma hora ele vai pegar fogo. E pegou fogo. Anos atrás, incêndios muito violentos na Austrália. E aí precisa ter alguém para dizer que o material seco, quanto mais seco estiver, mais forte serão os incêndios, assim, assado. Será inevitável se você não retirar esse material seco dessas regiões, né? E aí temos aqui uma outra frase muito interessante. Temos um oceano mais quente, então isso pode dar mais combustível para as tempestades. Outra platitude, né? É óbvio. Exatamente o calor dos oceanos que domina 70% da superfície do planeta, que controla a temperatura do planeta. E esse calor vem do Sol, e depende, por exemplo, da quantidade de nuvens, da radiação solar, né? Uma série de fenômenos ali do ciclo solar, do ciclo da Lua em relação à Terra. Bom, então nós temos os oceanos mais quentes, isso pode dar mais combustível para as tempestades, mais vapor d'água, à medida que a água do oceano se evapora para a atmosfera, segundo aqui o tal do Winter, o pesquisador, que falou, mas que platitude, mas que coisa fantástica, né? Ele só esqueceu de dizer que quem controla esse movimento de aquecimento, de absorção do calor, é exatamente, por exemplo, o Oceano Pacífico, que domina metade dos oceanos da Terra, né? Só o Oceano Pacífico. E nessa área equatorial, então, foi definido, né, as zonas de El Niño, vai de 1 a 4, né, tem as 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, assim, né, que vai ali do Peru até a Austrália. Muito bem documentado. Se você analisar um aumento de temperatura em função num ano que tem menos nuvens, radiação maior do Sol, a quantidade de energia
capturada pela água. A água tem uma alta capacidade de absorção de calor. Por isso que todos nós, basta colocarmos uma quantidade de água, 1 litro de água, e aquela quantidade de calor que você coloca quando você acende a chama, em poucos minutos ela atinge 100 graus. Tenta fazer isso com material mais denso, por exemplo. Você vai levar muitas vezes horas para atingir 100 graus, se for uma estrutura, né, monolítica ou um material. A água não, a água absorve isso muito rápido. E olha, vejam só, na mesma pressão, vai chegar um momento, a 1 atmosfera, que a água se vaporiza. Ela se transforma em vapor. Se você segurar aquele vapor, não deixar ele escapar, e se mantivermos aqui a 1 atmosfera, e continuarmos com o calor, esse vapor ele vai atingindo temperaturas de 150, 180, 200, 300 graus. Nós calculamos isso na termodinâmica. E aí você pode fazer as duas coisas. Você pode elevar a pressão e elevar a temperatura. Então você pode, de repente, estar trabalhando a 3 atmosferas e aí sim você vai fazer o cálculo que a 3 atmosferas vai haver uma vaporização da água que você vai conseguir, por exemplo, eu não tenho a tabela aqui, mas você vai conseguir, por exemplo, produzir vapor a, vamos dizer, 900 graus Celsius. E para que vai servir esse vapor? Para você colocar numa linha de vapor, para mexer numa máquina, fazer um movimento ou numa turbina, para gerar energia elétrica, por exemplo. Então já se sabe disso. A água é excelente como meio condutor de calor. E aí tem que vir alguém para dizer que o calor dos oceanos, né, evapora para a atmosfera. Né? E, para terminar aqui, ó, se o El Niño, o fenômeno que aquece o leste do Oceano Pacífico, continuar conforme o esperado, as temperaturas atmosféricas mundiais provavelmente permanecerão bem acima do normal em 2024. É verdade. É a única frase realmente coerente de tudo isso. E no fundo, esses pesquisadores acabam né, se denunciando de que quem controla realmente o clima do planeta é o Oceano Pacífico. E não aquilo que o pessoal do Copérnicos acha que está calculando a 14,98 graus Celsius, né, porque realmente vai ser uma catástrofe do planeta, porque nós já atingimos 1,5 grau, uma coisa que o modelo matemático deles previa que isso iria acontecer até o fim do século. Pô, mas já aconteceu em 2023, eles mesmos estão dizendo que com o El Niño vai acontecer em 2024, então as pessoas vão continuar tocando a vida, as pessoas no Texas, as pessoas no estado de Nova York, no Canadá, ali em Chicago, em todo aquele pessoal vai falar assim, olha, cara, eu estou morrendo primeiro de frio, tá certo? E todos os invernos. Então, assim, para realmente de criar um problema futuro imaginário, e eu vou realmente cuidar da minha vida no presente, tá bom? Então, ó, mais uma vez, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse momento. Tinha que ser um vídeo um pouco mais longo pela natureza aqui dos assuntos. Se inscreva para quem não está inscrito aqui no Modernidade e Ciência. Coloque o joinha, isso ajuda muito o canal. E coloque o sininho, você vai receber os próximos vídeos, tá bom? Um abraço.